pensar. Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer que seja a hora a que me estás a ouvir hoje, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso novo episódio, que na realidade é um regresso depois de uma longa e acho que um bocadinho exagerada pausa. Tenho de confessar que já tinha muitas saudades de vir gravar e em particular gravar áudio. Eu decidi regressar, eu já tinha pensado regressar antes, na verdade, eu já tinha tido na ideia de fazê-lo mais ou menos em novembro, dezembro, e encurtar um pouco este período de férias de podcast, mas achei que era só mais uma daquelas coisas irrealistas que eu estava a pôr na minha cabeça e que ia viver só na minha cabeça, e decidi que não ia passá-la para a realidade. Ainda bem que não o fiz, porque são os meses mais complexos do meu trabalho. Além disso, não sei se está presente na memória de alguém, mas eu entretanto inscrevi-me num mestrado que por acaso também tem coisas complicadas para gerir no final do ano. Portanto, não foi só, era só para adicionar à entropia. Portanto, ainda bem que decidi adiar para o início de 2026. Mas eu decidi fazê-lo apenas em áudio porque eu apercebi-me, e muito também por feedback que fui recebendo entretanto, que a maior parte das pessoas não ouve podcasts em áudio, que era uma coisa que eu não fazia ideia, que é uma daquelas ideias que se criou na minha cabeça porque vivo na minha bolhinha e acho que toda a gente tem a mesma experiência que eu, mas não, porque como o meu trabalho muitas vezes não exige uma concentração verbal em algo que alguém me está a dizer, ou alguma indicação, ou escrita, muito pelo contrário, eu consigo estar a desenhar e ouvir um programa e tenho gosto em ir olhando e ver as pessoas e ver como é que elas estão a comportar, como é que estão a agir. E claro que a maior parte das pessoas não está nessa dimensão, e quando tem tempo para ver programas de vídeo, provavelmente vai ver uma série ou um filme. Portanto, eu apercebi-me que a maioria das pessoas que ouve apenas em áudio. Eu não sei, haverá certamente pessoas que gostavam do cenário como eu gostava, mas eu achei que fazia mais sentido regressarmos em áudio, até porque me permite, algo que eu gosto muito, permite-me falar das coisas com um bocadinho mais de atualidade. Não que os assuntos exijam essa atualidade, mas acontecem certas coisas que me fazem refletir, que são presentes, e depois, se não as falar, deixam de fazer sentido. E depois deixo de ter vontade de gravar ou escrever sobre elas e preparar. Portanto, ainda bem que estamos assim. E antes de passarmos para o assunto para aquilo que eu pensei para hoje, acho que faz sentido também, porque estamos no início do ano, falar um bocado sobre o que foi o ano que passou e o porquê também de eu ter decidido fazer este intervalo e estas reflexões que foram necessárias fazer a solo e não para o microfone durante estes últimos meses. Este ano que passou foi um ano particularmente difícil. Eu não vou dizer que tenha sido um ano mau, porque ele não foi um ano mau. Quando eu olho assim, até não posso ser radical e dizer que tenha sido um desastre, mas foi um ano bastante desafiante, porque pela primeira vez, talvez em muito tempo, tive alguns desafios de saúde, que é o principal fator que vai destruir todas as nossas resoluções, planos, ambições, porque nos vai tirar as capacidades para avançar com qualquer coisa na vida. E eu estava a fazer uma medicação que me estava a trazer alguns efeitos secundários, nomeadamente perda de apetite e, por consequência, depois perda de peso, porque eu estava a ter muita dificuldade em comer, que é a coisa que eu mais adoro fazer na vida. Então eu sentia muito diferente. Questões de ansiedade, depois tive muitas tonturas, tinha enxaquecas de quase ter alucinações, que aparentemente é um nome, que são enxaquecas com aura, e só me tinha acontecido uma vez na vida e achei que era daquela, que eu ia ver Deus. Era agora, vou partir, adeus, foi boa a experiência, durou poucos anos, mas é agora. E então isto foi tudo a receita perfeita para um bolo de porcaria. Então o que aconteceu durante esses primeiros meses do ano foi tudo muito frustrante, porque eu tinha, especialmente a parte das tonturas, que eu falei muito sobre isso no Instagram na altura, porque eu tentava levantar-me e não conseguia, porque andava à roda. Fiz imensos despistes depois de otorrino, de neurologia, pronto, estava tudo bem, tudo pleno, e ia sempre bater às minhas inquietações internas. Portanto, uma vez que deixei esta medicação, tudo voltou ao sítio. E quando tudo voltou ao sítio, foi um processo, obviamente, é um processo que vai durando, que na verdade durou até ao fim do ano, em que foi recuperar o meu peso, voltar à atividade física e sentir-me um bocadinho melhor, porque apesar de eu não tenho nenhum distúrbio alimentar, eu não tenho nenhum problema com comida, é um bom privilégio. E eu durante aquele tempo, estava a criar uma certa aversão às dinâmicas de refeição, porque como eu não tinha apetite por causa desta medicação, eu tinha que pôr alarmes e depois estava a comer porque eu comia e perdi peso, então eu estava a sentir muito frustrada. E então eu tive de parar com este tratamento, porque não fazia sentido para mim, pondo na balança os benefícios do tratamento e aquilo que era o prejuízo,
era muito mais importante para mim aquilo que simboliza um momento da refeição, um momento do convívio da refeição, comer aquilo que me apetece quando me apetece, engordar e emagrecer as I go, normalmente como com fases da vida, e estava a começar a desenvolver esta relação má com este momento. Então eu não era bem esse o meu plano. Acho que nunca é o de ninguém, não é? Não era bem o meu plano. E houve aqui muitas coisas que tiveram que ser ajustadas e durante este tempo todo, obviamente, continuei a trabalhar, continuei a fazer as minhas coisas e a vida segue, porque nós todos temos problemas e a vida continua a rodar, o mundo continua a rodar, a vida continua a seguir. E então esse foi assim o desafio mais complicado que eu tive durante todo o ano, porque foi estando sempre presente dentro dos momentos de alegrias e tristezas naturais que a vida leva durante 12 meses também. À parte disso, houve muitas coisas felizes, nomeadamente ter começado a gravar este podcast em vídeo, que apesar de ter decidido já não o fazer mais, foi uma experiência muito especial, porque eu já há muito tempo que falava que tinha na ideia convidar determinadas pessoas. Eu não consegui convidar todas as pessoas que imaginava, porque é muito difícil esta dinâmica de conciliar agendas, é muito complicado e eu sou uma pessoa, é muito difícil para mim gerir, mas foi bom conseguir poder ter convidado e recebido as pessoas que recebi. Foram episódios muito, muito cheios e muito úteis e na verdade fico contente porque acho que foram tiros muito certeiros as pessoas que eu trouxe aqui e pelo menos houve bastante bom feedback sobre as partilhas que vieram fazer aqui. Mas a maior decisão que eu tomei durante o meu ano, além de ter reduzido drasticamente a quantidade de ilustrações que eu fazia porque não tinha capacidade para as fazer na altura, foi ter-me inscrito no mestrado, que foi uma decisão que seria natural depois de... Eu até observei, depois de ter gravado tantos episódios, eu até às vezes, quando estava a editar ou depois quando ouvia um certo, eu ficava a pensar, bom, é mesmo interessante ver esta progressão que houve nos meus diálogos de mim para mim. Eram tudo temáticas que estavam de tal forma ligadas que depois seria natural irem culminar em qualquer coisa parecida com isto. Eu não imaginava necessariamente na altura que seria o mestrado, mas ainda bem que o foi. Isso impactou imenso a minha rotina e felizmente fê-lo numa altura em que eu já estou super reorganizada depois destes pequenos sustos do início do ano que duraram, não é? Mas do início do ano. Então o meu mestrado começou em setembro e antes disso eu fiz uma pequena viagem a Paris, na verdade. Foi uma viagem que me serviu de viagem cultural e despedida a minha vida um pouco livre. Isto agora vão ser uns minutos de puro privilégio a falar, portanto vamos relativizar tudo aquilo que eu vou dizer a seguir. Mas eu nos últimos anos eu estou a usufruir da minha melhor escolha, que é ser trabalhadora independente. E o que isto quer dizer é que eu a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento, eu posso trabalhar, mas também posso não trabalhar. E as consequências são apenas minhas e vão ter que ser geridas 100% por mim. Quando eu me inscrevo no mestrado, é óbvio, quando eu estou a preencher a candidatura, estou ali na desportiva e se calhar até nem vou entrar e não sei o quê, mas depois quando entro, vem-me à cabeça, em primeiro lugar, esta dimensão, que é esta liberdade que eu tanto me esforcei para adquirir, vai ficar um pouco acorrentada durante uns tempos, porque eu tenho horários a cumprir, obviamente podendo faltar às aulas e fazendo, enfim, tenho o estatuto de trabalhadora estudante, posso não ir. Mas a ideia, quando eu me inscrevo numa coisa, é fazê-la e fazê-la bem, portanto, não vamos entrar já com esta mentalidade. Quando veio, como é que se diz? Quando veio o e-mail a dizer que eu tinha entrado no curso, eu fiquei a pensar duas vezes assim, até fiz, isto é um clássico, até fiz uma tabela de prós e contras. Isto é a história da minha vida, é quando eu saco do caderninho, puxo daquelas linhas prós, contras e começo a fazer listas, sabemos que é uma coisa para levar a sério. Então eu fiz a minha tabela de prós e contras e, sendo muito sincera, havia muito poucos contras. Aliás, o contra... Agora eu não tenho aqui porque senão até ia ver. Não havia grandes contras porque o contra era mais uma questão horária, mas eu pus na minha cabeça assim. Nós estamos todos a viver numa era em que estamos todos com muito tempo de ecrã acima do aceitável. Isto, vamos já a partir deste pressuposto, é real. E se eu tirar esse pequeno tempo extra que eu não devia estar a fazer coisas inúteis e a matar os meus poucos neurónios, e se eu os usar para regar neurónios e nascerem novos? Esta foi a comparação que eu fiz. Então, eu achei que não faria sentido nenhum estar a recusar. E o pior do pior dos cenários era parar e não fazer mais. E ardia ali com umas centenas de euros, mas poderia sempre dar uma paragem ou desistir completamente, e isso ia ser só uma coisa com que eu ia ter que lidar sozinha e quanto muito lidar
por ter contado isto num programa na internet. Portanto, era perfeitamente gerível. Então eu decidi fazer esta viagem antes do curso, um bocadinho para me despedir e para entrar nesta nova rotina. E foi bastante bom, e fui sozinha. Foi uma viagem, marquei um hotel o hotel não foi fantástico, mas o design do hotel era fantástico, porque é em Montparnasse, que era uma zona muito conhecida pela arte. Ainda é mais ou menos, mas era antigamente muito conhecida pela arte, e o hotel chama-se Drawing House, e tinha muita arte. Convidaram artistas para fazer desenhos nos quartos, nos corredores. Então era um hotel que já tinha na minha lista há muito tempo. Fui sozinha e aproveitei, não vou mentir, passei a maior parte do meu tempo enfiada dentro do Louvre, mas foi uma boa despedida para o mestrado que iria eventualmente começar. Depois de ter começado o mestrado, ainda fui à minha última viagem do ano ao Parlamento Europeu, que quando eu olho para trás, que bizarro, porque eu fui ao Parlamento Europeu 43 vezes este ano. Ok, não foram 43 vezes, foram muitas, mas foi muito bom ter encerrado o ano também, o ano, depois já de ter começado as aulas, mas foi em novembro ou dezembro, nem sei, foi em novembro. Foi a minha última viagem lá, que foi... Eu não sei se não vai ser a última viagem que farei nos próximos tempos, mas foi bom porque voltei a ver algumas caras que conheci no início do ano e com quem criei alguns laços que me vão proporcionar viagens futuras, porque são amigas além fronteiras. Portanto, foi bom ter feito estas últimas 2 viagens, uma antes do mestrado, outra já um bocadinho ali a meio, mas foram as minhas despedidas assim de viagens compridas nestes tempos. Portanto, acabou agora o meu shot de privilégio. E dizer também que uma coisa que mudou muito estes tempos também foi ter parado a minha terapia, que foi... eu já falei aqui várias vezes sobre como dói terminar relações, e especialmente terminar relações de amizade, mas terminar relações terapêuticas posso atestar agora que é talvez uma dor superior, especialmente porque eu já tinha também dito, ou não disse, bem, se calhar já disse, mas eu estava a ser acompanhada por este psicólogo vai fazer talvez 6 anos ou 7, muito tempo. Bem, há pessoas que namoram nem metade deste tempo, portanto este homem conhecia tudo de mim, ele sabia tudo. Eu chegava lá, eu só me faltava mesmo deitar-me, pôr o sofá para trás e descalçar-me, e só não fazia porque às vezes tinha mesmo vergonha de mim própria, porque era mesmo isso que me apetecia, porque eu estava muito confortável com aquela pessoa. E eu decidi parar a terapia. Eu acho isto importante porque já algumas pessoas me falaram sobre estas questões da terapia, e eu só posso dar a perspectiva de paciente, e a minha perspectiva de paciente neste momento é esta, que passou, com tantas coisas que aconteceram na minha vida nos últimos tempos, e aqui estamos a falar de 2025, chegou a uma altura do meu processo terapêutico em que eu me comecei a questionar: será que faz sentido continuar com esta pessoa, com este tipo de acompanhamento na fase da vida em que eu estou? E depois, óbvio que isto traz muitas outras reflexões, nomeadamente, será que sou eu que estou a evitar este processo? Será que a nossa relação mudou? Será que esta pessoa em específico já não tem nada para me dar? Eu ainda não tenho respostas, ok? Porque eu terminei esta relação como uma boa namorada tóxica e disse que precisava de um tempo. E ele percebeu perfeitamente. Portanto, eu não terminei oficialmente porque isso pareceu muito definitivo, mas eu disse-lhe que eu precisava de um tempo para pensar e repensar a nossa relação terapêutica e aquilo que eu pretendia da terapia, no fundo. E isto tem sido muito doloroso, porque eu ainda não cheguei a conclusões muito concretas, portanto eu vou querer levá-las para a terapia. Que é bom. Aliás, já fui aconselhada a fazer, aliás, que é ótimo, até porque há margem para crescimento dos dois lados. Mas ainda não tenho respostas muito concretas, mas portanto isto impactou imenso aqui os meus últimos tempos, porque perdi esta pessoa, que era uma relação completamente unilateral, mas ainda assim esta pessoa fazia total parte da minha vida. E eu pensava muitas vezes nele. Aliás, eu acho que é uma coisa muito comum a toda a gente ter acompanhamento psicológico, que é, às vezes, a meio do dia, pensar assim: o que é que será que ele está a fazer agora? E será que ele teve um bom dia? E, aliás, melhor, quando vou às consultas e ele me pergunta se está tudo bem e como é que foi o dia à vida da última semana, e eu ter vontade de perguntar de volta: e o que é que fez hoje? Como é que foi o seu dia? Foi ao ginásio de manhã? A que horas começou as consultas? Como é que está a sua esposa? Mas eu não posso, porque estou a passar os limites. E então eu nunca passo os limites, mas penso muitas vezes. Então ainda estou um bocadinho a navegar esta realidade, porque eu ainda não estou naquela em que estou a pensar noutra pessoa. É muito cedo. Isto parece totalmente que eu estou a falar de uma relação amorosa, mas ainda não estou pronta
para pensar nisso. Acho que as coisas em que eu preciso de algumas linhas guia, se calhar exigem que seja ele ainda, porque senão vou ter que investir muito a construir outra vez, que é a melhor parte, mas é a pior parte para quem já tem isso construído. Mas pronto, já que falamos em terapia, é importante também referir a Highwell, que é a patrocinadora do nosso episódio de hoje, a quem já me associei inúmeras vezes nos últimos anos, também por saber a importância que tem para algumas pessoas que aqui me ouvem e para quem possa ter eventualmente chegado agora e nunca ter ouvido falar na Highwell, que eu acho um bocadinho estranho. A Highwell é uma plataforma de terapia que é 100% online, através da qual podem procurar acompanhamento psicológico. Eu sei que muita gente estabelece como objetivo anual, e não só anual, mas o início do mês, início de setembro, segunda-feira, começar a investir em psicologia, e meio acho que isto pode servir como uma referência ou um empurrãozinho para começar este processo. Na aplicação é tudo muito simples e, na verdade, se eu desistir deste meu psicólogo é para aí que eu me vou virar, mas a app apresenta-nos um pequeno questionário que analisa as nossas necessidades ou se não houver necessidades diretas daquilo que nós estamos realmente à procura, e assim que nos é atribuído um profissional nós temos uma chamada breve gratuita para avaliar se foi realmente um match ou não, que acho que para mim é a coisa mais apelativa da aplicação, porque para quem está a fazer acompanhamento presencial, cada consulta à procura do match tem que pagar. Portanto, é sempre a desembolsar até encontrar a nossa pessoa, é sempre ir em dates até encontrar. E eu no início, eu mudei, antes de encontrar esta pessoa, eu mudei 3 ou 4 vezes e foi sempre para pagar. Não foi fácil. E como em tudo na vida, o tic e o tac podem não bater à primeira ou nunca, e portanto, se for o caso, na aplicação, na Highwell, vocês podem trocar de profissional à vontade para que a pessoa se sinta confortável, e acho que às vezes isso sente-se muito facilmente nesta primeira chamada, porque dá logo para perceber pela forma de falar, pela forma de comunicar. Então acho que é uma boa recomendação para quem estiver a precisar desse empurrão. Tem um código de desconto, fica sempre na descrição do episódio. Mas encerrando esse assunto e voltando outra vez ao mestrado, que na verdade era mesmo sobre isso que eu queria falar, eu estou muito contente e eu tenho que dizer que eu sinto que uma coisa da Sara jovem se curou em mim, porque depois das minhas experiências de faculdade nas licenciaturas, porque eu tive em 2 licenciaturas diferentes, houve muitas coisas que ficaram trauminhas dentro de mim, coisas sobre a forma o tipo de ensino, a estrutura dos cursos, as turmas, porque eu estudei em regime diário, em pós-laboral, tantas coisas foram tão diferentes, e depois eu estive numa privada, numa pública, ou seja, eu tive ali muitas coisas que eu achava, não, eu já tive nos polos opostos, isto não é para mim, dificilmente me convencem, só que ainda bem que nós crescemos. Ainda bem que a nossa cabeça muda e as nossas influências também, talvez, e acho que foi uma boa decisão. O meu curso chama-se Estética e Estudos Artísticos. Eu sei que para quem possa estar a ouvir isto pela primeira vez na vida vai pensar, estética? Mas o que é que estética tem a ver? Não é estética de... Não é estética de quê? Não é estética de autocuidado, das unhas e das massagens. Não é essa estética de cuidar do corpo das pessoas. É uma estética que é o ramo da filosofia que trata da arte e do belo. Portanto, vamos pôr assim, filosofia da arte e estudos artísticos, se for mais fácil para lembrar. A primeira coisa ótima sobre isto, eu vou já dizer qual é que foi, é que ninguém se inscreve neste curso à procura de trabalho. Ou seja, o facto de ninguém ter bem na expectativa hoje em dia de que se vai para um curso de filosofia para ter um trabalho milionário, vai já fazer uma certa triagem nos alunos que eu vou ter na minha turma, nos meus colegas. E isso está a fazer da minha experiência fabulosa, porque a maior parte das pessoas com quem eu já convivi, porque são muitas e depois há várias especializações e há optativas, etc. Portanto, eu também não sei bem toda a gente, mas aquelas poucas pessoas com quem eu estou e com quem convivo mais vezes, nenhum deles tem nenhuma pretensão profissional com aquele curso. Estão só ali, aliás, como um colega meu me disse há bem pouco tempo, não foi há bem pouco tempo, foi em setembro, mas disse na apresentação, ele está ali apenas para roubar referências. E eu achei a frase deliciosa. Ele está ali porque quer ganhar qualquer coisa. No caso, ele é músico, é cantor, e ele disse, eu estou aqui para ver como é que isto é, para aprender umas coisas. Tenho malta muito fixe, portanto, a maior parte das pessoas já é profissional do meio da cultura, portanto, dentro de realização, produção, artistas, por acaso ilustradores, não há. Há pessoas de desenho, e agora estava a pensar, da música, porque há um ramo do curso que é a especialização em música, na maior parte estão ativos ou estão a tentar
progredir na carreira que já têm e procurar um bocadinho de referências, beber um bocadinho mais de conhecimento do que aquele que a internet nos dá. Por isso, nesse aspecto posso já dar o maior check de sucesso, porque eu não sei explicar o quão bom isto é, mas obviamente que há pressão académica, porque temos que corresponder a determinadas coisas, e a entregas, e a ensaios, e participação em aula, etc. Mas as pessoas que estão ali, primeiro porque é em pós-laboral, e depois as faixas etárias, e depois as profissões e o contexto do curso, as pessoas que ali estão de corpo e alma, às vezes não tanto, mas de regra geral de corpo e alma, porque querem e porque gostam daquilo que estão a falar. Então, a maior parte das minhas aulas são em formato de seminário, portanto nós temos algumas leituras para fazer de aula para aula, e quando chegamos à aula o professor abre o debate e aquilo é um bate-boca saudável entre nós, pessoas que estamos sentados nas mesas. Portanto, não é... Eu tive uma cadeira que foi um bocadinho mais positiva e confesso que foi um bocadinho mais chata, porque acho que a professora era melhor, talvez... Deve ser muito boa palestrante e conferencista, mas a nível de aulas não é o meu tipo de aula. Eu sei de pessoas que gostaram muito, mas não era o meu tipo de aula, porque aulas demasiado expositivas, o meu déficit de atenção não permite. Então não foi tão apelativo. E a matéria em si também não sou muito fã. Mas estava a dizer, então as aulas têm uma dinâmica muito engraçada e muito saudável e fazem sempre com que o meu final de dia, porque as aulas são ao fim do dia, seja muito feliz. Talvez um bocado mentalmente ativo demais para aquilo que deveria ser o repouso natural do cérebro humano ao fim do dia, mas gosto. E, portanto, está a fazer sentido para mim. Eu não imaginava que nesta fase da vida e nesta fase do meu trabalho iria ter vontade de estudar a nível academia mesmo, de novo, mas está a fazer todo o sentido. Foi muito estranho voltar. Eu até tirei uma foto com a Cláudia tirou-me uma foto com a Polaroid do meu primeiro dia de aulas, que eu ia com a minha malinha. Isso é tão giro! Que eu ia com a minha malinha para a escola e eu senti-me aflita e é só na minha cabeça, porque por fora, enquanto temos confiança, temos tudo, mas eu sentia-me um pouco confusa, porque ia entrar numa faculdade e naquele dia de, como é que eles dizem, recepção aos novos alunos. Então eu ia entrar, ia estar uma banquinha a entregar tote bags com brindes lá dentro e eu ia ter que procurar onde é que é a minha sala, cuja única indicação era tipo B623 e eu não faço ideia do que é o B nem o que é o 623. Então olha, nesse aspecto foi muito engraçado, foi um reviver de experiência de todas as vezes que eu fui nova na escola, que foram pouquíssimas, mas quando foi igual. Então estava um bocadinho receosa, mas depois isso rapidamente passou quando percebi que toda a gente que começa um mestrado à partida é novo, a não ser que tenhas andado na mesma faculdade e tenhas feito a licenciatura de seguida. À partida vais também estar a fazer algo novo pela primeira vez. Então, nesse aspecto, depois isso rapidamente passou quando foi a primeira aula da apresentação. E a minha primeira aula foi de Política e Arte Contemporânea. Porque eu estava a dizer que o curso tem especializações. Já estava com saudades de me perder no meu próprio raciocínio. O curso tem várias especializações. Há uma de Ciências Políticas, uma de Fotografia e Cinema e Ciências Musicais. Isto dentro do nome que eu disse há bocado, sobre a Filosofia da Arte e os Estudos Artísticos. E eu escolhi, dos três era o mais óbvio, eu escolhi Ciências Políticas. Então por isso eu tive uma cadeira este semestre de Política e Arte Contemporânea, que basicamente foi estudar política através da arte, que é das coisas que eu mais gosto de fazer na vidinha. Então a minha primeira aula de apresentação foi logo com esta cadeira e com esta professora que é fantástica, que mulher, que sonho, perfeita, nunca errou. Então foi bastante bom ter aberto o ano com esta aula, porque se tivesse sido aquela outra, se calhar tinha ficado um pouco mal impressionada logo no início, mas foi bastante bom. O semestre terminou oficialmente para mim ontem, porque foi quando eu entreguei o último trabalho que eu já podia ter feito antes, mas procrastinei, portanto já estou a fazer a full-on experiência académica, a procrastinar até ao último dia para entregar as coisas, mas correu super bem. A nível de notas, já tive excelentes notas, mas fico sempre com aquela mas podia ter feito um bocadinho melhor. Mas eu não vou entrar aí, porque eu quando entrei nisto foi na desportiva, foi completamente olha, vamos ver, e o facto de eu dizer vamos ver e conseguir sequer aceder a um 17
para mim está perfeito. não vou meter as minhas manias da perfeição e as exigências e fazer comparações, porque o facto de eu estar a conseguir equilibrar isto com todas as outras coisas que são importantes e prioritárias na minha vida é para mim um grande marco de sucesso, e portanto estou em modo de celebração. Agora devo entrar em aulas outra vez, não sei, daqui a um mês talvez, mas agora estou totalmente em modo de celebração. Portanto, óbvio que no final do ano, quando eu estava com estas ideias mirabolantes de voltar a gravar, no final do ano foi um bocadinho complicado, porque o Natal é a altura em que eu faço mais desenhos, um bocadinho como talvez os fotógrafos. Eu tenho picos no meu ano, tenho épocas altas em que trabalho muito mais e depois tenho meses em que consigo trabalhar menos. Consigo e tenho que trabalhar menos, porque há menos procura também, porque eu faço muitas celebrações. Então, ter reduzido a quantidade de trabalhos que eu fiz no Natal, porque tinha muitos trabalhos para entregar do mestrado, foi um bocadinho frustrante, porque em mim veio muitas vezes o pensamento de que não estava a corresponder àquilo que era a expectativa não só dos outros, mas também à minha própria, porque eu estou num ponto da minha carreira em que não dá para saltar fora do barco, não dá para usufruir do luxo de fazer grandes paragens, porque ser artista e fazer disso vida em Portugal é por si só uma sorte. É uma sorte, nem posso dizer isto de outra maneira. Por isso senti-me às vezes um bocadinho quase como se fosse ingrata, não é? De já tens isto e agora decidiste ter a ideiazinha de estudar e paraste, e nesta altura do ano não devia estar assim tão focada noutras coisas. Mas opá, eu depois tive que refletir assim, olha, eu vou trabalhar mais noutras alturas. Agora, se calhar, que eu costumava normalmente fazer mais trabalhos no Natal e depois menos para dia dos namorados, etc. Mas agora vou inverter, porque nesta altura já estou mais parada de ensaios para escrever. Já não tenho mais nada para escrever. Portanto, é só uma questão de adaptação. E é nesse espírito que eu entro também em 2026, que é, olha, mudei e ainda bem, e a vida vai continuar a mudar e vai haver outras coisas que vão surgir de imprevistos e eu vou ter só que me ajustar a elas. Até calhou no início do ano, eu recebi uma mensagem de uma amiga de faculdade, que é, eu não fiz muitas amizades na faculdade. Na verdade, eu não tenho grupo de amigas, eu não tenho nada dessas coisas, que é algo que eu, numa fase da vida, até tive muita pena de não ter, mas eu tenho amigos espalhados, eu não tenho grupos. Tanto é que aniversários para mim sempre foi um evento muito complicado, porque eu ficava sempre preocupada com juntar pessoas e elas não gostarem umas das outras ou não se conhecerem, porque eu não tenho um grupo. Então, esta pessoa que me mandou uma mensagem da minha primeira faculdade, portanto Belas Artes, eu já não falava com ela há muito tempo, portanto naturalmente mudámos de vida e já não comunicávamos há uns, não sei, se calhar há 1 ou 2 anos ou mais, talvez. E ela mandou uma mensagem que se tinha cruzado com umas fotografias nossas na altura, numa praxe qualquer, já não sei, já não me lembro do contexto, mas que me dizia que conta-me um bocadinho sobre a vida e como é que eu estava, como é que eu não estava, e que se tinha cruzado com estas fotos e eu estava a pensar, é interessante como nós somos tão rápidos a fazer estas autocríticas de coisas que deviam ter mudado, que não deviam ter mudado, e ajustei-me mal ao tempo e ajustei-me mal à minha nova rotina. E quando nós olhamos mais longe, é aquela famosa frase de precisamos de sair da ilha para ver a ilha, e às vezes a ilha é temporal. E quando estava a falar com ela, houve imensas memórias minhas que se reavivaram e coisas que eu me recordei. A minha vida mudou muito desde aí. É difícil nós vermos estas mudanças quando nós estamos muito perto. Precisamos mesmo de distância de idade, de distância temporal. Porque eu e ela, nós mudámos e tivemos a falar muito tempo sobre isso, porque é muito giro ver que bom crescer, não é? Nós ganhámos novos gostos. Eu agora faço coisas que eu não fazia. Eu ganhei um gosto por determinados hobbies e coisas que me fazem feliz. Perdi amigos, ganhei outros, alguns regressaram. Algumas amizades que eu ganhei também por ter este trabalho que envolve a internet. Portanto, muitas pessoas que são deste meio, que eu achava até determinada altura. Eu acho que as viagens da Comissão e do Parlamento foram muito importantes para mim nesta mudança de ideia, nesta mudança de estereótipo da minha cabeça, que é, eu achava que havia muito poucas pessoas da internet que viam a internet, e quando falo de internet, as redes sociais, que viam como eu vejo. Não estou a dizer que eu sou o Floco Neves especial, mas que havia poucas pessoas que tinham estas intenções e estas ideias que eu tinha. E nestas viagens eu conheci pessoas mesmo especiais e com quem tive cliques instantâneos e com quem falei horas e horas, e que eu espero poder conservar na minha vida, e vou fazer aquilo que depender de mim, vou fazer para que sim, e para que essas relações também se nutram e possam durar no tempo. E foi um ano realmente de mudanças, e no meio disto até me cruzei, há uns tempos cruzei-me, não sei se foi num vídeo
ou se foi no Substack. Foi no Substack que eu li um artigo sobre isso e depois eu vi um vídeo no TikTok, é verdade, vou ser honesta, que foi uma frase que é muito popular e cuja origem também desconheço, que diz: a inconveniência é o preço a pagar pela comunidade, que é uma frase que nunca mais me saiu da cabeça desde que eu a li, porque é uma reflexão muito presente neste meu ano e na minha vida no geral, que é... eu acho que com os movimentos de autocuidado, de individualidade, de empreendedorismo e as redes sociais no geral, eu acho que nós levamos a sério demais a ideia de proteger a minha paz e de fazer as minhas próprias coisas e conquistar as minhas coisas, e esquecemos-nos da essência do outro e da importância do outro, que nós precisamos dessas outras pessoas para criar a nossa segurança, vamos dizer segurança, eu ia dizer segurança social, e depois é que me apercebi da junção destas duas palavras. Para nós termos a nossa segurança, talvez emocional, até cultural, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de viver com o outro, e nós, para podermos nutrir essas relações ao ponto de podermos realmente depender delas e elas de nós, precisamos de sofrer alguma inconveniência de vez em quando. E eu sempre quis isto para a minha vida, eu sempre quis estar rodeada de pessoas, não em quantidade, mas em qualidade, sempre quis ter família por perto, amizades, pessoas que fossem ativas no meu dia-a-dia, e eu, a mesma coisa. E não apenas na ocasionalidade em que conseguimos conciliar agendas e marcamos aquele encontro de 6 em 6 meses e contamos as novidades todas. Eu não vejo a amizade e a presença dessa forma. Vejo vejo a presença com mais presença. E à medida que vamos crescendo, naturalmente vai-se fazendo menos tempo para isto, as pessoas começam a criar famílias e começam a casar, a ter filhos e fecham-se cada vez mais dentro das suas bolhas. E isto também é um fruto natural do capitalismo. A vida está projetada para o oposto de comunidade. Está projetada para produzir, fazer mais rápido, para conveniência, rapidez, trabalhar e subir na escala da vida, fazer o mais possível no menor espaço de tempo. Ou seja, naturalmente torna-se muito mais difícil nós fazermos tempo, ou pelo menos sentirmos que devemos fazer tempo para esta ideia de comunidade. E a minha conclusão é que eu não quero isto para mim. E isto é a minha conclusão de hoje, mas é a minha conclusão de há uns tempos também, e espero que seja a do futuro. Eu quero ser incomodada. E contra mim falo porque, enquanto pessoa que rapidamente fica demasiado vidrada no trabalho e concentrada no trabalho, às vezes dou por mim a pensar: olha, não estou com aquela pessoa há muito tempo. E eu não quero, se é coisa que eu não quero para a minha vida mesmo, é considerar amiga uma pessoa que eu só vejo de meses a meses. E que depois passa tanto tempo, ok, até pode ser muito bom, eu até fiz um vídeo há uns tempos sobre isto, que até pode ser muito bom nós só vermos uma pessoa de X em X tempo e termos aquela mesma ligação, aquela mesma química, mas da química e da ligação ser igual a ser uma amizade é muito diferente, porque se nós cada vez que estamos é para contar as novidades do que se passou nos últimos meses, como é que isso é amizade, não é? De repente já nem sabes muito bem qual é que é o trabalho daquela pessoa, tens que esperar aqueles meses para saber e não trocam umas mensagens de vez em quando, se calhar até nem estão nos aniversários ou estão só nos aniversários, não sei, eu não me agrada muito essa dinâmica relacional. E esta frase desmonta-se muito também para a ideia de que o desconforto é o preço a pagar para uma vida que nos preencha, não é? Isto é um bocadinho, é a mesma coisa, mas é necessário para que nós possamos ter coisas boas, para que construamos o caminho que nós mais ou menos idealizamos, mesmo que ele depois mude. É preciso estar um bocadinho em inconveniência, um bocadinho desconfortável, é preciso dormir menos naquele dia porque fomos jantar fora com alguém que nos chamou. Essas pequenas coisas chatas que às vezes nós dizemos: ah pá, e agora tenho aquele jantar e quem me dera que a pessoa cancele. Como assim agora nós somos estas pessoas que estão à espera que os planos sejam cancelados porque nós queremos mesmo é dormir? Sim, nós podemos querer mesmo dormir, mas daí até estarmos confortáveis com a ideia de, se cancelarmos, está tudo bem, vemo-nos daqui a 2 semanas ou 3. Eu não sei se nós não levámos isso demasiado ao extremo. E esta ideia do desconforto ser o preço a pagar, eu quando comecei o mestrado isto bateu-me que nem um tijolo, porque bateu-me como um tijolo, atropelou-me como um caminhão, porque há muito tempo que eu estava confortável e não me apercebia. Obviamente que houve muitas pequenas coisas que me tiraram da zona de conforto, nomeadamente ter começado a gravar isto em vídeo e etc, etc. Houve muitas coisas, mas foram pequenos desconfortos geríveis, não é? Coisas que eu tive muito tempo para... Por exemplo, no caso disto do vídeo, eu tive muito tempo para preparar, muito tempo para sondar, para mentalizar, e de repente o mestrado foi assim a primeira coisa deste ano que passou, que realmente me obrigou a ajustar rotinas, horários, jantar, horas de sono, em prol de algo que
eu agora sei que me traz algum tipo de satisfação, mas exigiu sacrifício, não é? E como existe também entregar trabalhos quando estou numa altura de pico do meu trabalho pessoal, portanto, eu tenho pensado muito sobre isto, porque parece óbvio, não é? Todos sabemos que a vida exige sacrifício, já aquela lição básica que os nossos pais nos ensinam desde sempre. Tudo o que é bom na vida exige esforço. Mas será que nós só estamos disponíveis a fazê-lo em prol do nosso rendimento ao fim do mês? A ideia que me dá é que todo esse sacrifício que nos é ensinado é um sacrifício que não é necessariamente sempre para as nossas relações e para o nosso crescimento que não profissional. É imperativo nós reprogramarmos o nosso cérebro e é esse o desafio da vida sempre. Creio que até para as pessoas que tenham personalidades mais aventureiras e mais exploradoras é preciso nós habituarmos-nos e forçarmos-nos a criar esse desconforto, quando tudo em nós vai gritar, não faças, não vás. É muito melhor ficar em casa. Às vezes dou por mim a pensar nisso, gostava que alguém cancelasse um plano que fez comigo, porque eu prefiro ir dormir mais cedo, não jantar fora e não conduzir, ainda por cima porque às vezes tenho que conduzir muitas horas. E eu fico a pensar que tipo de vida é que eu quero para mim. Quero uma vida confortável? É que essa vida confortável não me traz rigorosamente nada a não ser egocentrismo. E eu não quero uma vida que é super autocentrada, eu quero uma vida que seja centrada em mim e nos outros, naquilo que eu posso dar aos outros, mas naquilo que os outros também podem dar a mim, porque acho que é dessa troca que a humanidade tem sobrevivido. E é precisamente pela falta e carência dessa troca que nós todos andamos lixados das nossas cabeças. Porque a vida tende a ficar cada vez mais sobrecarregada e nós estamos cada vez mais sozinhos. Curiosamente, este ano até se fala, eu já me ri sozinha à pala desta conversa, mas fala-se muito que este ano a tendência das redes sociais, o paradoxo que isto vai ser, a tendência das redes sociais é o regresso ao analógico. Isto tem que ser, apesar de me fascinar a ideia e de eu já estar embalada neste caminho do regresso ao analógico e da saída dos ecrãs, não deixa de ser um bocadinho ridículo e ser uma trend, não é? Porque fotografia, cartas, ouvir música, fazer coisas à mão, isso parece-me que é do mais primário que o ser humano ainda devia conseguir fazer, só que nós estamos de tal forma com a cabeça enfiada num balde de lama que já não conseguimos fazer isso espontaneamente, porque já não conseguimos lidar com o belo do aborrecimento. E eu pergunto-me, será necessário uma mobilização coletiva para fora das redes para que nós nos voltemos a comportar como aquilo que somos? Bom, mas também não vou queixar, não é? Porque ainda bem que há uma tendência, porque se não fosse uma tendência, a maior parte das pessoas ia continuar a agir como se nada, ia ter as suas 12 horas de ecrã, ou mais, não sei, não faço ideia, e agir como se isso fosse o natural humano, quando na realidade todos nós nos sentimos mais ansiosos, mais cansados, mais sobrecarregados e muitas pessoas mais deprimidas. Para quem me conhece um bocadinho, sabe que eu gosto muito de ler alguns livros de filosofia, e um autor que foi muito presente neste meu ano é o Byung-Chul Han, que é um autor coreano, dá aulas na Alemanha há muito tempo, aulas de filosofia, e numa das suas obras, que é uma obra que eu até citei, acho eu, no trabalho que eu entreguei de estética, ele fala sobre como aquilo que nós fazemos e gostamos já não é exatamente nosso, mas sim uma curadoria de comida já mastigada que inevitavelmente nos vai agradar no coletivo porque foi criada para as massas, precisamente. Se não nos é apresentada uma coisa diferente, nós ficamos todos iguais e os padrões de consumo vão-se também assemelhando. Então, se nós não somos expostos e não nos expomos a isso, a mais nada, além do que aquilo que nos é dado, claro que nós também não vamos procurar mais nada. Para explicar melhor, um paralelismo, sei lá, já estou-me a lembrar de um. Os livros da Freida McFadden, já toda a gente leu esses livros, ou pelo menos é uma tendência que toda a gente leia, e o facto é, a maior parte das pessoas até gosta, pode reconhecer mais ou menos capacidade literária, mais ou menos genialidade, mas a maior parte das pessoas que lê gosta. Eu li vários, eu gostei, um ou outro inclusive agarrou-me ao ponto de eu ler de seguida e não o querer largar, mas não é por isso que não faz sentido às vezes pensarmos na fórmula que o entretenimento, a arte e a cultura por vezes tomam para o consumo do povo, não é? Depois temos a arte e cinema que são considerados de nicho. A treta do nicho poderá muito bem ser uma nomenclatura meio elitista para dizer que nós estamos só demasiado embrutecidos para querer ver filmes de 3 horas ou ler livros que são muito descritivos e que têm 700 páginas. Nós simplesmente avaliamos pela qualidade daquilo que conhecemos, daquilo que é de consumo rápido e fácil, não é? Nós ligamos a Netflix e podemos consumir aquilo que nos aparece logo na página inicial, que é uma curadoria, por mais que seja com base nas nossas visualizações interiores, não passa muito dali, não é? As séries espanholas que vão muito ao mundo do crime e dos assaltos, ou aquelas meio telenovelas, ou seja, o nosso consumo pode ir variando e pode ser influenciado por pessoas, mas, regra geral, vai sempre ali na mesma linha do entretenimento das massas, e depois tudo o que não é isso
passa por ser muito especializado ou muito nicho, muito para outro tipo de pessoas, muito alternativo, quando se calhar nós temos talvez falta de repertório. Eu não sei se é qualidade, se é falta de repertório. Este assunto até falei num dos episódios antes de fazermos aqui esta pausa, que é aquele sobre abrir horizontes. Mas eu acho que é um bocadinho esta nossa falta de repertório, porque vamos sempre a consumir os lançamentos das editoras, que são os mais presentes, e os livros antigos se calhar já não, e se calhar os clássicos são aqueles clássicos que também estão na moda. Portanto, o Byung-Chul Han fala muito sobre isto nas obras dele, de maneira diferente. Nesta específica eu acho que é a Vita Contemplativa, não tenho a certeza, ou a Sociedade do Cansaço, já não me lembro. Um destes, ambos são bons, fica a recomendação. Mas sobre esta questão do regresso ao analógico, a minha ideia é fazer mais coisas que me levem mais tempo a acabar, ou seja, também aumentar aqui o leque de opções, que é mais esta coisa do repertório, leque de opções de coisas que posso fazer, ou seja, por exemplo, procurar um livro que eu quero ler na livraria em vez de o encomendar online e procurar apenas na barra de pesquisa, ou fazer infusões de chá em vez de o chá em saquetas, lavar o carro em vez de ir ao sítio pôr a lavar. Portanto, isto estou a dar exemplos estúpidos que são os que me estão a surgir agora, mas sei lá, coisas que hoje parecem ser inúteis e uma perda de tempo, e que são só coisas normais, porque creio que estamos em bom tempo de recuperar aquelas coisas que nos levam minutos e horas a concretizar, porque esta nossa ideia de velocidade e das coisas terem que estar acabadas e finitas agora estão a tirar-nos o prazer e o usufruto da vida no geral, porque nós vamos para este processo passa também por reduzir o tempo de ecrã, porque nós vamos para os telemóveis à procura exatamente disto, que vamos à procura de qualquer coisa, depois ficamos por outra, não há um enredo, não há um objetivo e pior, não há um final, é um ciclo sem fim de uma busca por dopamina quando não há uma espécie de um clímax, não há um fim, só fica um vazio e muitas vezes, no meu caso, fica uma irritação gigante com a perda de tempo, e é porque não é uma perda de tempo para chegar a determinado objetivo, ou como, sei lá, vou demorar muito a fazer esta peça de cerâmica, mas quando acabar eu vou ter uma coisa na mão para eu ver, vou ter ali uma linha evolutiva que me levou a qualquer sítio. Isto no telemóvel é uma perda de tempo sem fim, porque ficamos ali num buraco negro e quando saímos do buraco negro sentimos só culpa. E nesta ótica, por acaso, até tenho uma ótima dica que eu até disse a uma amiga no outro dia. Este ano que passou, instalei uma aplicação que se chama Opal, e que inclusive, vou ser muito verdadeira, eu fui além e até pago a subscrição. Eu tenho subscrição anual nesta aplicação. É uma aplicação que serve basicamente para controlarmos o tempo de ecrã no telemóvel. Há várias sobre isto, mas esta, além de ter recebido um prémio de design, que foi aquilo que mais me cativou em detrimento das outras alternativas, que é super mística e dá assim uns ares de feitiçaria, depois tem... É muito gira, é de ir ver, porque não sei explicar melhor. Mas ela tem várias funcionalidades, pode bloquear as nossas aplicações, aquelas que nós queremos, por tempos específicos, ou seja, após 2 horas de uso, bloqueia, ou podemos bloqueá-las durante 1 hora específica, ou seja, eu tenho muita tendência a ir ao telemóvel de manhã quando acordo, então eu vou bloquear naquela janela horária em que é mais provável eu acordar, entre as 7 e as 9, está bloqueado para eu acordar e não poder ir àquela aplicação. E aí eu acho que já é uma parte da versão paga, que é a parte que eu mais uso, mas estes blocos podem ter várias opções. Podem ter intervalos, em que nós só temos simplesmente que aguardar 30 ou 60 segundos para que aquilo desbloqueie, o que muitas vezes faz com que nós desistamos, porque às vezes vamos só por instinto à aplicação. E depois temos um nível hardcore, que este é o meu favorito e melhorou muito, muito a minha sanidade mental nestes últimos tempos, que é um nível que não dá para fazer nada, ou seja, meteste aquele bloco depois das 3 horas ou aqueles momentos horários do dia, aquilo bloqueia-te as aplicações, elas ficam assim tipo meio cinzentas e tu não as consegues abrir. E não dá de maneira nenhuma. Não dá para apagares a aplicação, não dá para apagares a Opal para depois o bloco sair, não dá para apagares o Instagram e voltares a instalar, não há forma de contornar. Ou deve haver alguma forma, isto já sou eu a ser desconfiada, mas deve haver uma forma muito complexa nas definições do telemóvel ou isso para desbloquear, mas a ideia é não dar para desbloquear mesmo. Tem um Emergency Pass que é uma vez por semana e que eu uma vez utilizei porque meti aquele bloco numa altura estúpida em que eu precisava de usar o telemóvel muito mais do que o bloco me permitia, e depois tive que usar o Emergency Pass. Mas aquilo é hardcore, não dá para apagar, não dá para fazer nada, está hardcore, não dá, até aquilo acabar
minha amiga, é bom que lides com isto. Portanto, eu acho que é uma boa dica. Aquilo, mesmo na versão não paga, aquilo tem muitas features que são muito úteis e acho que toda a gente beneficiaria muito de ter bloqueios no telemóvel nesta fase da vida, porque mesmo quando nós estamos com pessoas, quando estamos aborrecidos, nós em todos os pequenos momentos da vida em que nós temos um pouco de tempo para parar, o nosso cérebro vai imediatamente para o telemóvel. Nós não conseguimos já olhar para uma parede. E antigamente, agora estava a gravar, estava ali a olhar para a porta da casa de banho. Nós, quando éramos mais novos, provavelmente muita gente ainda fez bastante isto de ler os rótulos do gel de banho e do shampoo quando estava na casa de banho, ou no pequeno almoço ler a parte de trás dos cereais. Isso era o tipo de coisas que nós inventávamos com o aborrecimento, ou quando estávamos nos restaurantes, de desenhar na mesa, que é uma coisa que eu ainda faço com alguma frequência porque eu não uso o telemóvel nas refeições. Mas acho que nós precisamos um bocadinho mais de ser confrontados com estes momentos de aborrecimento, porque eu sei que isto vai parecer muito clichê, mas é precisamente nesses momentos em que nós temos espaço para criatividade, para ideias, para concretizar, para resolver problemas na nossa cabeça que às vezes estão muito pouco claros porque há muito barulho a acontecer. Estamos sempre a ser bombardeados com informação e nem vou dizer o benefício que isto tem também de fazer na hora de ir para a cama, porque assim que se deixa o telemóvel na hora de ir para a cama, e quem diz telemóvel às vezes diz certos filmes, eu não consigo ver certos filmes quando estou para a cama porque vou sonhar com pistolas e com armas. No outro dia fui ao cinema ver o Avatar, que levou 43 horas para aquele filme, é infinito, e fui sonhar com o Avatar. Fui sonhar que eu era um Avatar à noite. Ou seja, eu não posso, é impossível para mim, a minha cabeça é demasiado dinâmica, então acho que era muito útil para quem quiser instalar. Há várias outras alternativas e também não tem que ser pago. Ou então podemos só ser seres humanos crescidos e adultos e não usar o telemóvel quando não é suposto usar e não corresponder ao instinto de mão, que agora é o nosso substituto para muita gente do cigarro, não é? Aquele viciozinho de ir agarrar e fazer o quê? Nada. Portanto, era isto, não tenho muito mais. Já disse muita coisa, também já falei demais hoje, mas voltamos à programação habitual, com os nossos episódios ao sábado de manhã. Eu não vou convidar ninguém durante algum tempo, estou cansada dessa dinâmica, preciso falar sozinha. Agora no fim dos episódios eu pensei foi noutra coisa. Nós tínhamos um momento feliz da semana e não quer dizer que eu acho que devemos parar de pensar nos momentos felizes da semana, mas eu tenho uma outra proposta, que vai um bocadinho no sentido daquilo que estávamos ainda agora a conversar. Em vez de ser o momento feliz da semana, vamos passar ao nosso chá cultural. E no chá cultural eu vou trazer, e isto é um compromisso que eu estou a ter para mim, mas que vai ser útil talvez para quem me ouve, eu vou trazer algumas recomendações culturais em qualquer área que eu acho que possam ser úteis para quem me ouve. Portanto, eu hoje, para começar em grande e pôr já a fasquia aqui muito alta para mim própria, vou recomendar 3 coisas. A primeira coisa é um podcast da Mariana Van Zeller. Para quem não sabe quem é a Mariana Van Zeller, acho estúpido, porque toda a gente no planeta, em todos os países, em todos os sítios, devia saber quem é a Mariana Van Zeller. Eu sou completamente, saudavelmente obcecada por esta mulher, que é jornalista, tem uma série que também toda a gente devia ter visto e ver, que é a Rota do Tráfico, o Trafficked, da National Geographic, que, se não me engano, ainda está na Disney+. Mas a Mariana Van Zeller criou, não há muito tempo, um podcast que se chama Eden Third, que é o terço escondido, não um terço de rezar, mas o terço de matematicamente falando, porque é sobre um terço da economia mundial estar relacionado com... Agora dei-me uma paragem de raciocínio. Estar relacionado com dinheiro do mercado negro. Portanto, o que ela faz neste episódio é entrevistar pessoas que estiveram relacionadas ou foram criminosos ou são criminosos ou estão de alguma forma relacionados com algum mundo do crime. E eu tenho-me entretido muito a ouvir estes episódios e como fã de True Crime, ela ter criado um podcast foi notícia feliz para mim. Portanto, essa é a primeira recomendação. A segunda é um livro, que é um livro que eu acabei de ler há 2 ou 3 dias, portanto ainda está muito fresco, que se chama O Que Não Sei de Ti, é do Eric Chacour. Chacour? Estou ali a olhar para a prateleira. Chacour? Deve ser Chacour, porque ele é francês. É descendente... eu não sei se ele é do Líbano, Egito, não sei qual é que é a outra descendência dele, mas bom, o livro que se chama O Que Não Sei de Ti é o livro mais lindo que eu podia ter lido no início deste ano. É uma história de amor entre o Tarek e o Ali, que são 2 homens que vivem no Egito nos anos 60,
Portanto, o livro trata muitos assuntos. É a história de uma família, é um romance. A história de uma família num enredo de amor com opressão, questões religiosas, restrições e julgamento político. Ou seja, passa aqui por muitas temáticas, sempre para chegarmos ao amor. Portanto, há aqui muitas narrativas que se cruzam entre várias personagens e várias personalidades. E o livro é lindíssimo. O livro até foi premiado em França. Eu não sei exatamente qual foi o prémio, mas na altura cativou-me porque eu vi uma entrevista dele na Comunidade Cultura e Arte, em que falava sobre o livro e que se falava que tinha sido premiado porque foi o primeiro livro que ele escreveu, e o livro é maravilhoso. Se pudesse, este livro se calhar devia ser a primeira recomendação do Chá Cultural. Portanto, acho que eu gostava muito de saber quem for ler este livro depois o que é que acharam, porque às vezes eu devia ter um clube do livro. Às vezes penso sobre isso, devia ter um clube do livro, porque eu preciso de falar com pessoas sobre os livros que leio, além de só dar as minhas opiniões. A terceira recomendação é uma série. Se calhar já venho um bocadinho tarde para esta recomendação, porque dá-me a ideia que já toda a gente consumiu esta série tal e qual como falávamos há pouco, porque isto é do fácil agrado das massas, que se chama Pluribus. É uma série da Apple TV. Eu acho que é fácil encontrar noutros sítios. Que é dos mesmos criadores do Breaking Bad. Portanto, isto à partida já é um ótimo presságio, porque o Breaking Bad é das melhores séries já feitas. E a série acompanha uma escritora, que é a Carol, enquanto num cenário pós-apocalíptico, quando o resto da humanidade de repente integra uma mente coletiva. Ou seja, as pessoas todas do mundo têm o mesmo cérebro. Ou seja, são pessoas individuais que andam por aí, mas o cérebro que eles têm tem acesso a quase uma base de dados de toda a gente. Por isso eu falo com a Maria e posso-lhe perguntar qual é a cura para como é que se opera uma pessoa que tem um tumor na cabeça, e ela vai saber responder porque ela tem acesso aos pensamentos do melhor neurocirurgião de sempre. Mas também lhe posso perguntar como é que eu tiro as pragas das minhas plantas, porque ela também tem acesso à mente dos jardineiros. Ou seja, é muito interessante. E esta mente coletiva, estas pessoas todas só querem ser amigáveis e muito simpáticas e simpáticos para a Carol e para os raros personagens que ficaram imunes a esta condição. Acho que patologia, porque aquilo foi por causa de um vírus. Então a série é muito engraçada, dá para rir, dá para pensar e dá para viciar também. Portanto, já estou no 5º episódio. Eu não sei se aquilo tem mais do que uma temporada ou se vai ter, também eu prefiro que ninguém me diga, mas vale muito a pena. Portanto, fica o Chá Cultural para nós encerrarmos o nosso primeiro episódio depois do regresso. E obrigada por teres ficado até aqui e por me continuares a ouvir. Se chegaste agora, vemo-nos também no próximo sábado às 10, que é a hora normal do episódio. E até lá. Bem, vou beber água, já estou cansada.